O tema dessa manhã vai falar sobre a oração de Ana. E quando pensamos em Ana, o nome da minha filha é Ana, a gente lembra de uma mulher que se rendeu aos pés do Senhor. O tema desse mês é: cuide da sua relação com Deus. Cuide da sua relação com Deus. Como é se relacionar, né? Quando a gente pensa em casamento é fácil. A gente conversa, a gente se prepara, a gente tem aquela pessoa todos os dias ao nosso lado, seja para brigar, para discutir, para um carregar o outro, para um sustentar o outro. Mas muitas vezes nós não conseguimos ver Deus. Muitas vezes nós não conseguimos tocar Deus e o nosso relacionamento vai se esvaindo. E o tema desse mês é para nós nos despertarmos para aquilo que Deus pode e vai fazer nas nossas vidas. Porque Deus sempre está disposto a estar do nosso lado, mas muitas vezes nós não estamos dispostos a estar do lado dele. Nós estamos muito ocupados. Infelizmente, a gente tem padrões de relacionamento que não são verdadeiros. Se nós pensarmos nas redes sociais, eu tenho 1000 amigos, mas de fato acho que 1% é com quem eu me relaciono no dia a dia. E mesmo as pessoas que a gente se relaciona, que a gente fala, até mesmo que desenvolve uma intimidade, se você passar 1 mês, 2, até 6 meses, não dá para dizer que a gente tem um relacionamento íntimo com a pessoa. Não dá para dizer que de fato a gente se importa. Quem dirá com Deus se a gente não orar, não falar com Ele? Para desenvolver uma relação, ela tem que ser contínua. Eu não posso ser esposa do Rubinho só hoje, mas todos os dias. Eu tenho que falar com ele todos os dias, para que nós possamos ter um bom relacionamento, que é um desafio do casamento, é um desafio com os filhos, é um desafio com os parentes, com os amigos, no trabalho. Desenvolver relacionamento. E isso tem que ser uma constante na nossa família e para com Deus. Amém, igreja? Eu coloquei um trocadilho: quem ama, cuida. Né? Uma frase assim: quem ama, cuida. Já viram, hein? Adesivo, quem ama, cuida. Né? Põe até um coração e um cachorrinho do lado para tomar conta, né? Quem ama, cuida. Se você de fato recebe o amor de Deus, você vai se importar em conversar com o Senhor. Você vai de fato querer estar perto. Mas muitas vezes Deus não é um Deus visível que podemos tocar. Eu sou uma pessoa muito sinestésica, então eu gosto de tocar, abraçar, apertar. Então, eu sinto falta. E Deus, muitas vezes, a gente tem que ter muita intimidade para sentir essa presença de Deus, como essa manhã. Que a graça de Deus manifeste sobre as nossas vidas. Se de fato você se importa com Deus, não como a irmã Cristina falou, uma barganha. Eu vou pedir para Deus, eu vou fazer para Deus, porque Deus vai me dar, porque Deus... Não é isso que Deus quer. Ele quer simplesmente dizer assim: eu estou aqui, eu sempre estou aqui, eu sempre te amo. Deus, Ele é constante, contínuo. Ele não para de nos amar, Ele não para de cuidar da gente. Em pequenas coisas, como o livramento do meu filho. Em todo tempo, em cada circunstância, Deus não perde o controle. Nós perdemos o controle. Mas vamos agora adentrar de fato ao tema, a oração de Ana. Abra a palavra de Deus em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 1. Não sei se todos conhecem a história de Ana, mas Ana era uma mulher que não podia ter filhos. E naquela época era uma mulher muito discriminada. Então uma vez por ano eles iam, como se fosse a casa de Deus, fazer o seu sacrifício para pedir perdão pelos seus pecados.
era um tempo especial que o povo separava para estar com Deus. E houve um momento que Ana se rendeu aos pés do Senhor, porque ela não aguentava mais a humilhação que ela tinha de não poder ser mãe. E a discriminação de ver filhos do seu marido com outra esposa, e um sofrimento profundo. E ela se rendeu ao Senhor. Passado algum tempo, ela ficou grávida, mas naquela oração ela disse assim: se o Senhor me der um filho, eu vou entregar esse filho para o Senhor. E passado o tempo, o Senhor se lembrou dela, ela teve o seu filho. Então, até que ele desmamasse, ela foi e entregou para o sacerdote Eli, e ele criou o seu filho na casa de Deus. Eu até visualizei, se fosse Daniel, ele aqui, crescendo aqui, vivendo aqui, né? Mas de fato, só para Deus. Uma atitude que nós, como mães, eu não sei se eu teria coragem literal, mas de fato, ela entendia que aquele compromisso que ela tinha feito com Deus não era brincadeira, não era barganha. Era de fato algo que ela entendia que era um desejo do coração dela, que se Deus atendesse, ela devolveria esse filho para Deus. Então, quando ela recebeu a sua bênção, quando ela entendeu tudo aquilo que Deus fez, que Deus realmente a viu, ela fez oração. Então Ana orou assim: meu coração exulta no Senhor minha força é exaltada. Minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me lembro em tua libertação. Só esse versículo, eu dividi esse versículo em 3 partes, e nós vamos meditar sobre esse pequeno versículo, mas que saiu do coração de Ana. E ele exatamente revela, naquele momento da vida de Ana, quem Deus era para Ana. Quando nós oramos a Deus, nós dizemos de fato aquilo que nós cremos que o Senhor é na nossa vida e quem Ele é, aquilo que Ele pode fazer. Por mais que muitas vezes nós temos que refletir, que nós temos que pedir perdão, que nós temos que, de fato, pedir pelas pessoas, por cura, né? Nós sempre fazemos isso por naturalidade, emprego. Mas a oração, de fato, serve para glorificar a Deus. Amém, igreja? Primeira coisa que serve a oração é falar com Deus, não pedir para Deus. É honrar a Deus, conversar. Você já imaginou que gostoso? A sua filha chega assim: mãe, eu quero isso, 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 isso. Depois, em nenhum outro momento, o seu filho conversa com você. Muitas vezes a gente tem esse relacionamento. Eu vou, entrego minha listinha do que eu quero, viro as costas e vou embora. Nossa relação com Deus não é de petição, mas de louvor e adoração. Isso se revela na vida de Ana. São vários versículos, tem uma versão da Bíblia que diz que é a canção de Ana. E ela vai falando vários atributos de Deus, daquilo que Ele é e daquilo que Ele faz. Mas hoje nós vamos se ater a simplesmente um versículo. E eu separei em 3 partes. A primeira parte, o coração de Ana, que diz assim: meu coração exulta no Senhor. Em outra versão, e procurando no dicionário, exulta se alegra grandemente. Uma expressão de euforia, alegria intensa. Que de fato a alegria de Ana é ter a Deus. Hoje, nesse momento, o que traz alegria ao nosso coração? É Deus ou churrasco? É Deus ou minha viagem? É Deus ou meus filhos? O que de fato está em primeiro lugar no nosso coração? De fato, a nossa alegria, a razão do nosso viver, tem sido se alegrar em Deus, em tudo que Ele é e em tudo que Ele representa para nós.
Ana, de fato, conseguia entender a grandeza de Deus, não só pelo milagre, mas porque ela entendia quem era Deus na vida dela. A Ana se alegrou, a Ana teve gratidão, ela buscou a Deus em oração, relacionamento. E tem um versículo no meio da história de Ana que diz: assim Deus se lembrou dela. Não é que Deus não lembre de você, mas de fato Deus espera que você converse com Ele. Ele sabe de tudo que você precisa, mas Ele espera que de fato você lembre que Ele é o Deus de milagre. Ele espera que você dependa dEle. Ele espera que você se submeta à vontade dEle, para que a glória não seja nossa, mas seja dEle. Às vezes Deus só está esperando você se lembrar que Ele é Deus, para te dar o seu milagre. Para não dizer que são coisas ou situações que fez, mas que de fato é Ele que governa a sua vida. Ana reconhece a soberania de Deus na sua vida. No coração de Ana, Deus era a sua alegria. Se de fato ela podia rir, se de fato ela podia ter esperança, é porque Deus era o Deus da vida dela. Esse Deus é o mesmo Deus que nós servimos. A segunda parte do versículo diz assim: no Senhor minha força é exaltada. Ana está dizendo assim: no Senhor eu tenho muita força. No Senhor, bem claro, no Senhor. Não é nos meus braços, não é nas minhas pernas, mas no Deus que me dá força, no Deus que vai à minha frente, eu sou exaltada. A minha força cresce, a minha esperança cresce. Eu consigo caminhar uma légua a mais. Eu consigo prosseguir, porque o Senhor me dá força. É Ele que é comigo. É Ele que faz as coisas por mim. Compreende? Ana reconhece que a sua força vem do Senhor. Que tudo que realiza na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, vem da força de Deus. Quem trabalha com colheita, sabe que se não for Deus a controlar a natureza, tudo se esvai. E hoje em dia, é o quanto eu estudei, o quanto eu sou bom, o quanto eu sonhei, o quanto eu conquistei. O eu vem na frente, eu mereço, eu posso, eu aconteço. Nós estávamos ontem em Botucatu e tem uma menina conhecida como Ana Júlia, ela passou a enfermagem na USP. E nós fomos buscá-la e ela estava triste porque ela não tinha conseguido uma classificação para entrar num projeto da faculdade, mas ela tinha que apresentar um outro projeto. Ela é caloura, então estava muito apreensiva. E as professoras ficaram deslumbradas com ela, doutoras, e disseram assim: ela tem uma luz. Quando ela fala com amor. E ela é uma menina muito temente a Deus. E ela disse assim uma frase muito linda: eu tenho que ser grata a Deus porque Deus permitiu que eu entrasse na faculdade. Porque Deus me deu essa bênção. Ela disse assim: eu não entrei, mas Deus me deu essa bênção. Ela não tinha ido apresentar o trabalho ainda. Então, apesar de não conseguir todas as coisas, ela sempre reconhece que foi Deus que permitiu, que foi Deus que deu para ela. Uma pessoa extremamente capacitada, de um linguajar até difícil para a idade. Ela lembra que passou, porque Deus permitiu, porque Deus concedeu essa graça a ela.
E no mundo diz assim: você é capaz, você pode, arregace as mangas e vá. Mas como Ana pensa, como a palavra de Deus pensa, a minha força está no Senhor. É lógico que nós temos que trabalhar, fazer nossa parte, estarmos dispostos e disponíveis, mas se nós entendemos que nossa vida está nas mãos de Deus, que Ele nos direciona, Ele vai nos capacitar, Ele vai fazer com que a gente consiga prosseguir, por mais difícil que seja, Deus vai aumentar a nossa força, para resistir às tentações, para crer que o milagre vai chegar, porque nós não precisamos nos preocupar de que forma, Ele vai à frente, é Ele que vai fazer o milagre. Amém, igreja? Minha boca se exalta sobre os meus inimigos. É muito difícil, nós vivemos no dia a dia, em que somos injustiçados, às vezes pela lei, pelas circunstâncias, por muitas vezes sermos éticos. Nós estamos à margem da sociedade, quando nós decidimos a não mentir, a seguir a Deus, à risca, muitas vezes nós somos injustiçados. E queremos fazer justiças pela nossa mão. Mas a força de Ana e a justificação de Ana vem de quem? De Deus. Toda a humilhação que Ana passava, toda a rejeição que Ana passava, a partir do momento que Deus fez o milagre na vida de Ana, então ela consegue se justificar. Mas quem deu esse milagre foi Deus. A alegria de Ana, o milagre de Ana, resplandecia sobre todos aqueles ao redor. E todos podiam dizer, realmente, ela não tinha, mas Deus a deu. E não somente deu Samuel, mas deu mais 5 filhos. Então ela não era mãe só de Samuel, mas de mais 3 meninos e 2 meninas, se eu não me engano, ou é invertido, mas eu acredito que seja isso. A bênção de Deus sobre a nossa vida, ela é constante, não para só num tópico. Os livramentos de Deus são constantes, a justiça de Deus é constante. Por isso que o versículo da igreja é muito relevante. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas de fato isso só vai ser verdade se de fato você crê que Deus é um Deus grande, um Deus poderoso, um Deus que te sustenta e que te vai à frente, que te defende. Se de fato você serve a Deus com integridade, se de fato a sua alegria é servir a Deus com integridade, Ele vai à sua frente. Se de fato você se conversa com Deus e Ele sabe aquilo que você precisa, mas Ele espera que você realmente se relacione com Ele, para que você jamais se esqueça de que Deus é que faz, é Deus que capacita, é Deus que te dá vida, é o Deus que é o Criador de todas as coisas, e não é o seu braço, a sua força, mas se você tem vida, se você respira, todo fôlego, tudo que respira, com todo fôlego, louve ao Senhor. Salmo 150. Tudo que respira. Eu dando aula para as crianças, um dia eu brinquei com elas sobre o que é fôlego, o que respira, né? Todo ser que respira. Então nós enchemos uma bexiga, todos encheram bexigas e nós começamos a estourar. Ah, professora, por quê? Porque somente enquanto temos vida, enquanto tem ar, nós podemos adorar, glorificar e viver para Deus. Quando nós não tivermos mais vida, não precisamos fazer mais nada, porque acabou. Acabou. Deus pode fazer todas as coisas na nossa vida, mas nós temos que fazer a nossa parte. Qual é? Então, só voltando à parte 3 aqui. Minha boca se exalta sobre os meus inimigos. De fato, não é a boca de Ana, mas sim a boca de Deus sobre seus inimigos. Consegue visualizar? Vamos pensar aqui numa metáfora. Não sei se é metáfora a palavra certa, mas consiga visualizar. A boca de Deus sobre os seus inimigos. Você contra o seu inimigo é igual, mas Deus guerreando sobre você.
Deus indo na sua frente. Você teria medo de algo? Porque Deus que nós servimos é um Deus grande. Quem faz justiça sobre as nossas vidas não somos nós, mas Deus por nós. Então, enquanto a irmã Cristina clamava ao Senhor, Deus ouviu o seu clamor. Amém? Deus ouviu o clamor de Ana. Eu tenho muitas orações respondidas pelo Senhor. Eu casei, a Letícia, a Ana, o Daniel, todos pedidos de oração, todos recebidos por Deus. E muitas outras coisas que nem dá para se contar. Para termos um relacionamento com Deus, seu coração, sua esperança, sua justiça, deve estar nas mãos de Deus. Nada está nas nossas mãos. Isso é muito difícil, porque a gente quer administrar tudo, quer administrar o marido, quer administrar a casa, quer administrar se a criança está tirando 10, a gente quer administrar tudo, porque a gente acha que pode governar tudo. Amanhã eu vou fazer faxina. Você faz a sua vida, os seus pensamentos, direciona, mas quem de fato governa a nossa vida e a terra é Deus. Se vier um furacão, como foi esses dias atrás, acaba tudo. Se meu filho tivesse comido o vidro, acabou. Poderia ser os últimos minutos da vida, ia morrer feliz comendo chocolate, mas seria o fim. Nós não sabemos daqui 2, 3 minutos o que será de nós. E o que nós temos que compreender é que Deus sabe o antes, o durante e o depois. Aquilo que a gente não consegue entender é porque nós somos pequenos demais. E Deus sabe o que é melhor para nós. E muitas vezes a gente não entende que não é pelo nosso braço, então a gente continua lutando. Não deixa nas mãos de Deus. É mais ou menos, se eu entregar esse controle para a Odila, eu não vou pegar de volta. Eu vou confiar que ela vai cuidar do controle. Muitas vezes a gente não quer isso, a gente quer ficar segurando o controle, mesmo que não vai fazer nada, porque não tem o que fazer. Mas a gente não se submete à soberania de Deus. Para finalizar, a liberdade de Ana. Pois me alegro em tua libertação. Ana reconhece que se não for Deus na vida dela, não há transformação. Há uma escravidão sobre os seus sentimentos, mas de fato o que eu gostaria de dizer é que sem Jesus, nós somos escravos do pecado. Ana entendia que ela deveria depender de Deus, que a sua liberdade de vida estaria simplesmente com Deus. E ela se alegrava nisso. Ela se alegrava sobre a libertação do jugo que ela carregava. Que agora ela era livre para ir e vir, e que não era motivo mais de humilhação. Ana tem um relacionamento íntimo com Deus, de dependência, porque ela entendia que ela não podia por si mesma ter filhos. Então ela se rendeu aos pés do Senhor e pediu, porque ela sabia que Deus podia dar. Ela conhecia a grandeza de Deus. Ela conhecia quem era o Deus que ela servia. Submissão. Ela recebeu o milagre dela, Samuel. Ela podia fingir, Deus é bom, Ele vai entender que eu tenho só um filho e que eu quero ficar com ele para mim. Eu posso voltar atrás. Mas Ana não fez isso. Ela, de fato, aquilo que ela se comprometeu com Deus, ela fez. Será que, de fato, nós entendemos essa dimensão? Quando às vezes a gente fala uma coisa e faz outra. Ela teve gratidão. Quando ela canta ou ela faz essa oração, ela está agradecendo a Deus por quem Deus é na vida dela. Ela oferta o seu filho de fato. Ela leva até a casa. Depois que ela desmamou o seu filho, ela foi e entregou para um sacerdote cuidar.
E todo ano ela ia lá e levava uma túnica para o seu filho. Então imagina que você deixou o seu filho num lugar e simplesmente uma vez por ano você vai levar uma roupa para ele. Porque de fato, Ana sabia que o Senhor seria com ele. Se Deus deu, Deus cuida. E quando fala assim, rendição, pois me alegro na tua libertação. Nós só somos libertos por Deus se nós de fato nos rendemos aos pés do Senhor. Se de fato nós abrirmos mão de quem nós somos de forma integral. Porque Deus deu o seu Filho para nós de forma integral. Ele não deu meio Jesus. Ele não só passa mal, Ele morreu e ressuscitou por nós. E eu quero pensar, para fechar a mensagem com vocês, duas coisas. Se de fato Deus está como o centro da sua vida, ou é um Deus que está lá em cima, eu peço e recebo, ou é um Deus que Ele está presente, constante, onde quer que eu esteja. Se Deus é o centro da minha vida, eu me alegro, eu tenho força, eu não me preocupo, eu descanso nele. Ah, mas pastora, você fala isso porque é bonito, realmente é bonito, mas pela fé eu tomo posse todos os dias, porque eu creio num Deus grande. Você pode repetir comigo? Eu tenho um Deus grande. Eu tenho um Deus que me defende. Então eu posso descansar. Para ter um relacionamento com Deus, eu preciso, só recapitulando para fechar, que sendo Deus o centro da minha vida, e que o meu coração, a minha esperança, a minha justiça esteja nas mãos de Deus. Se Deus for o centro da sua vida, não há o que se preocupar. Mas, de fato, você consegue ter só essa dimensão de rendição, de submissão, de oferta, se você ficar dependente de Deus. Mas de uma forma não de murmuração, mas uma forma de confiança, de descansar mesmo. De que Deus é o Deus de todas as coisas, não é o Deus só da Camila, do João, do Fernando. É o mesmo Deus de Ana, de Abraão, de Isaac e Jacó. Esse é o mesmo Deus. A Bíblia não é uma história que é só para se contar. A Bíblia é uma história para se viver nos dias de hoje. Se continuasse escrevendo os livros da Bíblia, nossos nomes estariam sobre as histórias. Você crê nisso? Sabe quando a gente vê isso? Quando nós conseguimos falar do amor de Deus. E o Deus se manifesta na vida das pessoas dia após dia. Eu me relaciono com Deus. Deus se relaciona com as pessoas. E dia após dia, Deus acrescenta mais vida sobre a sua casa. Amém, igreja?